Bem-vindo ao canal História dos Videogames. Nos primeiros 2 episódios de A Guerra dos Consoles, vimos como os estreantes sistemas de videogame se juntaram por suas semelhanças de hardware, capacidades gráficas e de processamento. Também foi possível notar como uma pequena empresa japonesa chamada Nintendo saiu da obscuridade e nos anos que se seguiram ao crash dos videogames adquiriu e manteve absoluta hegemonia no mercado norte-americano e japonês. Neste episódio vamos mais adiante, agora já no final dos anos 1980, durante o início de uma nova geração de consoles, a 4ª geração. Então, vamos lá. Até a 3ª geração de videogames, isto é, a geração 8 bits, nenhuma empresa do ramo acredita ter qualquer chance de desafiar a hegemonia do Famicom ou NES, o sistema da Nintendo. Mas com a inauguração de uma nova geração de consoles, uma luz da esperança surge para produtores como o NEC e a Sega. Com o desenvolvimento de uma nova plataforma, o Sega Mega Drive, console de 4ª geração lançado em 29 de outubro de 1988 em território japonês, a Sega tenta fazer frente à Nintendo e seu Entertainment System. A ideia de Nakayama era largar na frente da Big N no quesito tecnologia, e assim conquistar alguma vantagem na nova geração de hardwares. A 4ª geração de consoles de videogame foi iniciada pelo lançamento da NEC, com seu PC Engine, em 1987 no Japão. Embora o PC Engine usasse uma CPU de 8 bits, incluía componentes de renderização gráfica de 16 bits. Assim, a NEC o comercializou com o forte apelo de um videogame de 16 bits de 4ª geração, diferenciando-o do Famicom e do Master System. Quando a NEC trouxe o PC Engine para o restante do mundo, ele foi rebatizado como TurboGrafx 16, enfatizando sua capacidade de processamento. Embora a prática fosse considerada enganosa pelos concorrentes da NEC, o uso da designação de bit pegou e levou os fabricantes a concentrar sua publicidade exclusivamente no número de bits, em um sistema de console nas 2 próximas gerações. Mas o que são os bits dos videogames? Primeiramente, vale lembrar que os consoles de videogame são, em sua essência, computadores. A única diferença entre eles e um computador pessoal é que um console é projetado com o foco em uma finalidade: rodar jogos digitais. E o que é um bit? Um bit é a menor e mais básica unidade de informação que o computador é capaz de entender. Seus 2 valores possíveis representam a ausência, representada pelo número 0, e a presença, representada pelo número 1, de corrente elétrica passando pelos seus circuitos. Isso vale tanto para um notebook, por exemplo, como para um console de videogame. Quando um programa roda em um computador, seja o processador de texto que muitos de nós usamos no trabalho, seja um emulador, na verdade, ele está lendo uma sequência lógica de intermitências elétricas, interpretando esses pulsos de corrente disparados a uma velocidade e ritmo definidos pela programação desses softwares, ou seja, uma sequência de zeros e uns. Como todo computador, um aparelho de videogame possui um processador. O processador de um console deve executar instruções a uma determinada velocidade e enviar, receber, uma quantidade fixa de sequências de zeros e uns a cada intervalo de tempo, devolvendo os resultados dessa interpretação ao usuário na forma de sons, imagens e outros tipos de informações desejadas o mais rápido possível. Então, basicamente, quanto maior a quantidade de bits, maior a quantidade de informações processadas em um intervalo de tempo. Mas não é só isso. Existe também a relação entre a quantidade de informação processada e a velocidade em que ela é enviada e recebida por todos os componentes de entrada e saída de dados de um computador, ou console. E é isso que define quão rápido e poderoso é um processador, e não somente a quantidade de bits.
Voltando ao tema principal, até o início de 1988, como já vimos, o mercado de consoles domésticos ainda estava aprisionado aos sistemas de 8 bits. A Nintendo controlava a indústria com punho de ferro, contando com uma participação de 95% no mercado japonês e 92% nos Estados Unidos. A gigante NEC lança seu PC Engine com forte apelo comercial. O que faria a SEGA para permanecer competitiva no mercado de consoles domésticos? Para se manter na briga contra as duas empresas de eletrônicos, NEC e Nintendo, Masami Ishikawa e sua equipe decidem que precisavam incorporar um microprocessador de 16 bits em seu novo sistema para causar impacto no mercado. Nessa época, a SEGA já estava tendo considerável sucesso nos arcades, com um hardware de 16 bits e jogos extremamente populares, como Afterburner 2, OutRun, Shinobi, Space Warriors e Super Hang-On. A empresa tinha a reputação de produzir jogos de arcade sem igual, devido em grande parte ao uso da CPU de 16 bits 68000 da Motorola. O sucesso da placa System 16 nos arcades, em conjunto com os problemas da SEGA com novos concorrentes, inspirou o CEO Hayao Nakayama, que entendeu que esse era o momento para levar a experiência dos arcades aos lares. Se a SEGA pudesse criar um console totalmente novo, radicalmente diferente do da Nintendo, e que atraísse uma base de usuários totalmente nova, ela poderia encontrar um nicho sobre o qual crescer. Um console de 16 bits, em vez de outro sistema baseado na tecnologia de 8 bits, colocaria a SEGA em uma posição tecnológica que nenhum concorrente poderia igualar em um curto prazo. E quando a concorrência, ou seja, a Nintendo, os alcançasse, a mesa já estaria virada. A Nintendo, por outro lado, já estava trabalhando em seu console de 16 bits, o sistema que seria conhecido posteriormente como Super Famicom no Japão e Super NES no resto do mundo. O CEO da Nintendo, Hiroshi Yamauchi, havia avisado que a empresa deveria estar pronta para tomar o mercado de 16 bits por volta de 1990. Entretanto, a Nintendo ainda recolhia lucros enormes com o NES, e parecia não haver urgência em projetar seu sucessor. Além disso, a Big N estava enfrentando problemas de desenvolvimento com seu novo sistema. Naquele momento, ele era pouco mais do que alguns protótipos funcionais, e algumas dificuldades começavam a aparecer. Como projetado originalmente, o sistema era caro demais para o consumidor médio e inviável economicamente para a Nintendo. Além disso, o líder do projeto, Masayuki Uemura, não conseguia atender à exigência de Yamauchi de que o novo console fosse retrocompatível com o NES. Esse recurso seria eventualmente abandonado. A essência do problema estava, é claro, na suíte de processamento de gráficos e som totalmente nova. Projetada como uma central multimídia, ela aumentou tanto os custos que a Nintendo decidiu deixá-la de lado, sob o risco de ficar para trás. Sua solução foi abandonar o projeto com a CPU MC68000 e instalar um processador mais lento, uma forma modificada da WDC65816, um microprocessador de 8 a 16 bits desenvolvido e vendido pela Western Design Center. Enquanto isso, no P&D da SEGA, uma equipe de engenheiros sob a direção de Hideki Sato avançava rapidamente no desenvolvimento do novo sistema de 16 bits. Ele era pouco mais do que uma placa de arcade System 16, redesenhada, reduzida e montada dentro de um estojo preto e de aparência lustrosa. As similaridades entre o hardware de arcade já existentes e o novo console da SEGA garantiam que seria relativamente fácil converter jogos já lançados no System 16 para agora serem jogados nos lares. As conversões seriam ports quase perfeitos dos originais, permitindo à SEGA construir rapidamente uma grande biblioteca de jogos, garantindo aos seus programadores a necessária liberdade para se dedicar a novos títulos. Tudo o que restava era dar ao novo sistema, chamado internamente de MK1601,
um novo nome. Depois de muito debate, os executivos japoneses da Sega finalmente concordaram em adotar o nome Mega Drive. Visto que a maioria dos japoneses tem conhecimento básico da língua inglesa e palavras emprestadas do inglês são usadas frequentemente, a união entre a palavra Mega, já conhecida da campanha publicitária do Master System, e outra palavra inglesa, Drive, passaria a imagem mental de um poderoso e gigantesco motor funcionando. Assim, em outubro de 1988, era lançado no Japão o novo console da Sega Enterprises, o Mega Drive. Comparado com seus antecessores, o Mega Drive foi projetado para ter uma aparência mais madura e menos como um brinquedo, quesito no qual seu concorrente, o Family Computer, chamava muita atenção. A partir de agora, a Sega passaria a apelar a um público de jogadores mais velhos. O 16 bits foi estampado no case do console para enfatizar o recurso. Mas será que a estratégia da Sega seria bem sucedida? Como foi o início de carreira do recém-chegado console de nova geração no Japão e seu lançamento no mercado norte-americano? E será que o Mega Drive conseguiria desbancar o domínio da Nintendo? É o que vamos ver no próximo episódio de A Guerra dos Consoles. Muito obrigado por assistir e até o próximo.